Apresenta de novo, né? Bom, então bom dia para todos, bem-vindos ao Museu de Arqueologia de Itaipu, para quem nunca veio, né, que acho que é o caso das meninas também. A gente quer primeiramente agradecer aí pelo interesse em participar dessa nossa oficina, que na verdade vai ser mais uma roda de conversa, uma troca também, um pouco sobre a acessibilidade cultural, focada na audiodescrição, e dessa vez com um tema um pouco mais sobre a pesca artesanal, né? Então, assim, eu queria agradecer muito a presença de todos os convidados. O Beto está gravando. Eu sou Michele, sou arqueóloga, para quem não me conhece, né? Sou audiodescritora. E eu convidei a Aline e Natasha, que estão aqui também presentes e que vão contar um pouquinho sobre vocês também, e depois a gente pode começar a oficina. Essa audiodescrição como vai gravar, né? Ah, é verdade. Bom, vamos fazer então a nossa descrição, já que a gente está gravando, aí depois já fica tudo incluído. Então, novamente, né? Eu aqui, Michele, tenho cabelos compridos, castanhos, eles estão soltos hoje, eu tenho a pele amarela, né? Eu sou descendente de japoneses, então eu tenho os traços orientais. Tô com uma blusa vermelha aqui de... eu não sei se é tipo uma malha mesmo, assim, até a altura dos meus cotovelos, calça jeans e uma bota marrom. Bom dia, eu sou a Aline, sou pedagoga, atualmente estou fazendo doutorado em Ciência, Tecnologia e Inclusão pela UF, brailista, ledora, audiodescritora, idealizando, né, junto com a Michele, a Teia Consultoria, que trabalha com a parte de turismo, educação, inclusão e acessibilidade. E agora fazendo a minha audiodescrição, eu sou uma mulher clara, né, tenho a pele branca, meus cabelos são louros, né, de luzes na altura dos ombros. Eu estou usando um brinco dourado, um batom vermelho, um blazer rosa, uma blusa preta, calça preta, sapato preto, e agradecer aí o convite, né, mais uma vez, a Michele, né, por todo o apoio, por todo o incentivo, e agradecer a cada um de vocês pelo interesse, pela disponibilidade, e estamos aqui para o que precisar. Vou passar agora para a Natasha. Bom dia. Obrigada, Michele, pelo convite. Muito bacana a gente poder visitar, né, esses museus e ver a questão da acessibilidade. Eu sou deficiente visual, sou agente educadora, sou formada em Letras e Direito e tenho curso em consultoria em audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo loiro, tô de óculos escuros, passei um batonzinho nude, blazer rosa, vestido preto, meia calça preta e bota caramelo. Se ninguém me enganou, as cores são essas. É isso mesmo. Obrigada, Natasha. Então, além, né, de nós três, assim, que a gente já tem trabalhado um pouquinho juntas, também convidei a Ana Paula, que trabalha no Museu Antônio Parreiras. Ela está contribuindo com uma maquete tátil que vai ser incorporada na nossa oficina também. Obrigada, Ana. Também convidei Maurinho, que está aqui presente, pescador artesanal, morador aqui de Itaipu, colega, apoiador e parceiro em vários momentos. Ele está colaborando também com o material que a gente vai fazer a parte tátil, né, da exploração dos apetrechos de pesca artesanal e dos objetos também que a gente tem aqui. E aí também, lá no fundo, no final da nossa oficina, a gente vai dar uma passadinha nas áreas das escavações, onde estão Lúcia e o Luan, que são do Museu Nacional, e que eles também gentilmente assim emprestaram, né, para nós uma pequena coleção de alguns artefatos arqueológicos que estão saindo dessas escavações, né? Então a ideia de hoje é principalmente explorar essa questão dos objetos arqueológicos que normalmente são expostos apenas sob vitrines, né? Então, assim, a gente agradecendo o Flávio, diretor do Museu de Arqueologia de Itaipu também, que está colaborando aqui com a nossa oficina sendo realizada no museu, mas a gente sabe que a realidade dos museus nem sempre é o ideal, né? Então, aqui no Museu de Arqueologia de Itaipu, a gente tem uma exposição de longa duração que foi formada, né, foi instalada na capela, onde a gente vai convidar todo mundo para entrar. Não somos em tantos, então acho que dá, não tem muito problema. Mas a gente quer trazer um pouco dessa reflexão, né, também assim, como que a gente enxerga os objetos. A gente ainda é muito pautado na questão do visual,
né? Então, hoje a gente tem aqui a colaboração da Natasha também, e por isso que a gente trouxe alguns objetos arqueológicos, réplicas e alguns objetos educativos também, né? Do kit de educação patrimonial que a gente costuma trabalhar nas escolas e instituições. Mas, na verdade, hoje o convite principalmente com esse foco da audiodescrição e de outros recursos táteis, educativos, enfim, que a gente trouxe aqui na mesa também, para poder explorar opções alternativas, né, e trocar um pouquinho dessas experiências entre os museus, entre os projetos que a gente tem acontecendo aí por toda Niterói também. Tá, então, assim, não é uma roda de conversa no sentido assim só de uma palestra, né? Quem quiser participar, quem quiser falar, perguntar, fiquem à vontade. Estamos aqui para essa troca mesmo. E todos os objetos que estão na mesa, mesmo os arqueológicos, eles podem ser tocados, tá? Então, assim, não tem problema, né? Eles já foram cuidadosamente selecionados também em função disso. E aí a gente vai explorar um pouquinho das matérias-primas juntos, né? Então, assim, é importante a gente ter vários recursos diferentes. Não tem um que é certo, né? Ou um que é melhor ou pior. Eles variam bastante de situação em situação. E aí depois eu vou convidar a Ana também para contar um pouquinho da experiência dela, que recentemente fez essa maquete tátil, né? Da obra do Antônio Parreiras e foi exposta no MAC. Então, assim, queria convidar todos a ficarem em pé, né? Eu sei que alguns já conheceram, já foram na exposição, mas assim, eu acho que vai ser bacana a gente fazer essa pequena troca e reflexão novamente juntos, tá? Então, vamos lá? Aqui é a capela. Sim, sim. Então, só um minutinho. A gente está aqui no pátio, né? Só que agora a gente vai entrar numa areazinha que, na verdade, era a antiga capela. Então, o Museu de Arqueologia de Itaipu está instalado nas ruínas do recolhimento de Santa Teresa. É um bem tombado. Ontem a gente teve, para quem não pôde estar presente, tivemos aí uma grande palestra da Jane Crespo, que é do IFAM, e da professora Amado Gaspar, que é do Museu Nacional, sobre sambaquis. Então, quem não pôde assistir ontem, futuramente a gente pretende disponibilizar no canal do YouTube também, né? Então a gente não vai falar muito do museu hoje, porque senão a gente vai ficar aqui até 5 horas da tarde. E aí, só para informar, né, as meninas também que não vieram. Então vamos entrar aqui na exposição? Pode ser, eu só ia fazer essa breve pausa, que quem estiver longe talvez não escute, como que a gente vai fazer. A Natasha nunca entrou aqui na exposição, a Aline vai fazendo uma audiodescrição do ambiente, e aí assim, vocês também tiverem dúvidas ou quiserem chegar um pouquinho mais perto, se revezar também, não tem problema nenhum. Tá? Então, eu acho que é interessante, e depois a gente mostra também, um manualzinho de boas práticas, né? Porque a gente sabe que tem muitos mitos, tem muitas verdades, mas na verdade o que a gente percebe bastante é que às vezes falta um pouco assim de conhecimento mesmo de como que a gente faz ao receber, né, Natasha? Ou ao visitar uma exposição também. Sim. Então, assim, se você quiser falar um pouco das suas experiências, vocês podem, todo mundo está olhando, né? A Aline, ela tá junto com a Natasha, está com os braços, né, dados. Então, assim, a Natasha está com o suporte da bengala, mas eu acho que nada melhor do que ela para poder falar com a Hoje gente também. A Aline está fazendo o papel do mediador, né? Aqui a Michelle está explicando e a Aline está me conduzindo. Geralmente é assim que a gente frequenta uma exposição mesmo. Ou tem gente que prefere colocar o braço aqui em cima. Só que eu acho isso desconfortável, gente, porque eu sou mais baixa, a Aline mais alta. Meu braço vai ficar aqui pendurado o tempo todo no ombro da Aline. Isso incomoda um pouco, sabe? Eu uso assim, mas o normal, né, é colocar a mão no ombro. E assim, a gente vai passando em cada parte, vai falando, ela vai descrevendo, e é assim mesmo que acontece. Ainda tem muitas normas, muitas técnicas que deveriam ser explicadas, mas como a gente está começando, eu acho que é assim mesmo que a gente tem que ir fazendo, porque tá cada dia
a gente está tendo mais dificuldade com esse tipo de trabalho, né? Porque as pessoas não querem incluir o consultor. O consultor, gente, para quem não sabe, talvez, é quem analisa o produto, vou ver se a exposição está acessível. Então, eu faço esse papel, porque não tem como eu descrever nada, eu não enxergo. A Aline vai descrever e eu vou falar, Aline, isso está certo, isso não está, isso aqui está me ajudando, aqui tem muita informação, não precisa tanta. É assim que funciona. E aí a gente parte daquele conceito, né, do nada sobre nós sem nós. Não adianta a gente falar de acessibilidade, né, da pessoa com deficiência se a gente não coloca a pessoa, né, como participante, né, como membro ativo. Né? E as roupas iguais, assim, preto e rosa não é obrigatório, não, é só por coincidência mesmo, que ela gosta de rosa também. Então, assim, estamos parecidas, que somos loiras, mas de preto e de rosa, mas tá tudo certo. Gente, assim, não, eu acho, né, Natasha, que assim, não precisem ficar com medo, né, com receio ou de alguma forma assim, né, pra chegar, pra perguntar, quer uma ajuda, né, prefere assim, assado, porque às vezes o que a gente também percebe é que as pessoas elas ficam com uma certa vergonha de chegar perto, né, ou de oferecer uma ajuda. É a mesma coisa, né, se a gente tem da reação, da própria reação. Outra coisa também, assim, eu falo alto, né, então até peço desculpas, mas assim, não precisa, né, Natasha? A gente percebe que a pessoa, assim, ela fala muito alto. É que eu já sou meio assim mesmo, mas assim... outra coisa, não gente, precisa. Michele, outro problema é degrau. Às vezes as pessoas pensam que o deficiente visual tem problema com degrau. Gente, a gente tem problema nos olhos, não são nas pernas, entendeu? Eu só avisar, olha, vem um degrau. E não avisar nem com muita antecedência, nem em cima do degrau. Assim, com um passinho, 2 passinhos, está aproximando, aí avisa, tem um degrau aqui para descer, Natasha. Ou a outra pessoa que vocês estiverem conduzindo. Vamos entrar então, porque o sol já está. Bom, se quiser até chegar mais perto ali e deixar a Natasha ver que são vitrines, elas têm uma bancada na parte de baixo, o material é todo exposto, né? Então a gente tem os textos numa posição boa até, né? Letras que são acessíveis, né? Elas são fáceis da gente realizar a leitura, até em português e em inglês, né? Mas elas estão do lado de lá da vitrine. No meio, a gente tem 3 expositores no formato circular e que eles retratam um pouco do material que a gente encontra no sítio arqueológico de Cambuinhas, né? No Samaqui de Cambuinhas. Mas, novamente, também estão dispostos sob a vitrine. Deixa eu falar rapidinho aqui, Michele. Aqui, no caso, não está acessível, gente. Como que seria para ficar acessível aqui? Um audiobook, um audiolivro, porque tem coisas escritas, não tem, Michele? Sim, várias. Tem várias coisas escritas. Então, tem até em 2 línguas, né? E, por exemplo, não tem, português e inglês, não tem como a Michele, como mediadora, ler tudo para mim. Mesmo então, porque são textos bem são grandes, né? Então, teria que ter um audiobook, né? Ou o QR Code do lado para eu poder colocar o meu celular e ler o que eu quero, né? Ou em braille, né? Então, assim, as opções seriam essas, para poder ser totalmente acessível, né? E aí a gente tem, eu acho que é interessante a gente comentar que, assim, hoje em dia, para a gente gerar um QR Code que está super na moda, é um recurso, na verdade, muito fácil, prático e barato, né? Porque a gente consegue gerar o QR Code através de um código ali do Google mesmo, das planilhas. Não precisa pagar um site para gerar um QR Code. A gente pode subir um áudio ou um vídeo que seja no YouTube, né? Então, assim, eu acho que quase todo mundo aqui, se não tem, mas dá para criar com uma conta de e-mail, um canal do YouTube. E aí, assim, imprimir num papel mesmo, né? É um recurso super barato que todos os museus vão ter. Mas o importante também é mencionar que uma boa prática é a gente sempre dispor o QR Code no mesmo lugar nas vitrines. Então, por exemplo, a gente tem aqui vitrines muito parecidas, né? A gente tem 3 conjuntos diferentes só de vitrines. Mas assim, informar, olha, na vitrine, sempre no canto tal, fazer uma marcação também. Sim. Porque senão a Natasha não vai conseguir, né? Eu vou apontar o celular e não vou achar nada. Você, né? Vai nem saber onde tá, né? Não, aí, vou saber. Não resolve, né? Então, assim, é uma questão, literalmente, que a gente fala assim hoje, às vezes é mais de parar e refletir um pouquinho do que ser uma dificuldade tecnológica ou ser uma dificuldade financeira também.
né? A gente sabe que a situação dos museus é muito complexa, é muito difícil, mas a gente já tem aí algumas alternativas que ajudam a gente a deixar a exposição um pouquinho mais acessível. E para eu andar aqui um pouco sozinha também, a gente teria que ter o piso rodotátil, que não sei se vocês sabem, aquele em alto relevo, eu vou passando a bengala e vou conseguindo andar sobre ele. Então isso também ajuda muito na locomoção, né, da pessoa com deficiência visual. Exatamente. No caso dos objetos arqueológicos que a gente tem, na arqueologia, né, eu acho que, bom, a Dani trabalha comigo nas questões de arqueologia, mas assim, a gente tem uma grande questão e uma grande discussão em função da conservação desses objetos. Então, por isso também, muitos museus de arqueologia ou muitos museus que contêm obras de arte, outros tipos de acervos, eles já têm essa tradição de serem sob vitrines, né? Porque realmente, assim, o nosso tato, o nosso suor, a nossa pele, ela pode contaminar, ela pode, ao longo do tempo, degradar um pouquinho desse material. Então, assim, é uma grande discussão, porque a gente tem grupos que não querem de forma alguma, né, que tem esse contato, mas a gente tem um outro grande grupo que, assim, ele é a favor de que a gente tenha cada vez mais um material acessível. O que a gente está planejando aqui para o Museu de Arqueologia e precisa estudar ainda bastante a coleção, precisa estudar o nosso acervo, é verificar, temos materiais primeiro, né, que poderiam ser disponibilizados para uma exploração tátil, para uma exposição tátil. Aí essa primeira pergunta número 1 eu já consigo responder, né? Sim, temos, né? Porque a gente tem uma grande variedade de materiais arqueológicos daqui da região e que, infelizmente, por fatores XYZ que não vem ao caso, eles não foram contextualizados. Então a gente não sabe exatamente de onde que esses materiais vieram, mas a gente tem uma grande quantidade desses materiais, os mesmos materiais. Então, um exemplo são vértebras de peixe, né? A gente tem muitas vértebras de peixe parecidas com tamanho, formato, tipo de queima, que a gente poderia disponibilizar, por que não, 2, 3, né, de tamanhos distintos, para que daí, pelo menos assim, a Natasha pudesse ter um mínimo de contato, né? A gente tem fêmurs, tem ossos humanos, a gente tem conchas, né? Então, todos esses materiais que, para quem é aqui, né, evidente, também consegue ver, temos pedras lascadas, temos pedras polidas, a gente tem uma grande variedade desse material no nosso acervo. Então, fazer um kit de réplicas nem sempre é o ideal, na verdade, assim, ele é muito útil, a gente trouxe algumas, mas elas diferem muito do objeto original, né? Então a gente tem questão de densidade, tem a questão do material, porque as réplicas normalmente elas são em resina ou são, sei lá, em cimento, no nosso caso, em barro queimado atual. Mas assim, né, é isso, né, Natasha? Tipo, não é porque ela não enxerga que, tipo assim, o material precisa ser um outro, né? Porque ele acaba que é um outro material. E nem porque não tem, eu não vou deixar de ir ao museu, sabe? Se eu tiver uma audiodescritora, mesmo com tudo aqui sem poder tocar, ela vai me falando, vai me informando, e eu vou criando na minha cabeça como é que é aquela escultura, aquela peça, né? Uhum. Então assim, são soluções simples, mas que a gente, né, super agradece a abertura do Museu de Arqueologia de Itaipu, mais uma vez, porque eu acho que o importante é isso, a gente reconhecer onde a gente pode melhorar constantemente, né? Então, aqui o que a gente tem, Natasha, se você quiser vir um pouquinho mais aqui pra frente, a gente também tem uma canoa, né? Essa canoa, como todos podem ver, é a única que não está nas vitrines, né? Ela assim, tem uma discussão porque tem os que falam não, né, e tal, mas assim, com certeza pode trocar. Ela é uma canoa que ela foi encontrada aqui na praia, né, então durante muito tempo ela serviu assim de uso até mesmo para bem grande, né? Mas gente, olha só, né, o que está acontecendo, ela está sob um pedestal de cimento, então até mesmo assim, própria locomoção, né, para sentir essa canoa é um pouco difícil, porque ela... Para chegar nela, né? Aqui termina, né? Aqui termina. Então é enorme. É enorme. Então, assim, ela tá um pouco empoeirada, tá? Mas assim... o Maurinho, eu ia pedir para o Maurinho contar um pouco dessa história.
canoa. Quer dizer, ela não tirou a parte da proa e a parte da popa. Quer dizer, a popa é onde bota a rede do pescador e a proa é a parte da frente, é onde vai caminhando no mar. Quer dizer, então ela de muitos anos, ela tem muito, se eu não me engano, essa canoa, ela tem mais de 100 anos. E ela parou de pescar, muito tempo parou de pescar, veio para o museu e ela se estragou a ponta da popa e a ponta da proa. Então, mas ela era maior. Eu acredito que ela era maior, uns 2 metros ou mais ainda. Foi retirada as partes da proa e da popa. Você pode ver lá. Por isso elas são. Tem as tábuas, né? Aqui, ó. Aqui ela é um pouco diferente. Deixa eu explicar. Aqui, a proa é aquilo ali, ó. E a popa é isso aqui, ó. A parte da frente e a parte de trás da embarcação. Aí, Maurinho, fala de novo. Você falou da rede que joga na parte da frente ou na parte de trás? Na parte de trás. A rede é na parte de trás da popa, né? A parte de trás é a popa, né? Isso. Aí, a rede fica na parte da popa e na proa fica os lugares para remar. Conforme são quatro remos, né? Bem dizer, na metade para a proa fica o remo, os 4 pescadores remando. Na metade para a popa fica a rede e um pescador soltando a rede. É por isso, para vocês, isso deve ser muito natural. Eu nunca vi isso. Por isso que eu perguntei como que acontece essa... Pois é, bem interessante essa história aí, também. pelo período de ela se engalhar, ela veio para o museu, mas antes do museu, ela tinha mais de 10 anos, parou de paralisar de pescar com ela. Aí sabe que a gente usava ela, conforme eu cheguei a usar, mas meu pai e meu avô, tingir rede, aroeira e murici, botava tinta com água fervendo para tingir a rede. Aí ela foi usada há mais de 10 anos para tingir rede, parou de pescar. Muito bacana. O Maurinho trouxe umas cascas de murici. Aí depois a gente vai poder ter esse contato também com o material. Para quem não sabe, o Museu de Arqueologia de Itaipu ele foi por um tempo habitado pelos pescadores, né, daqui da região. E a miniatura, uma miniatura de canoa que a gente tem aqui na vitrine, né, que ela é pequenininha, feita por um artesão, doado também, é na verdade a réplica da canoa do seu Cambuci, que é tio do Maurinho e que a canoa ainda está aqui na praia. Né? Então, o seu Cambuci está lá no trabalho dele, fazendo a manutenção. E aqui morava uma família de pescadores, inclusive, que o Flávio mostrou ali, o senhor que morava aqui, a família, o chefe da família, ele está ali na foto ali. E aqui, eu tenho 60 anos, 3 anos de idade, eu tinha 3 anos, brincava aqui, 60 anos eu brincava aqui. E morava uma família de pescador aqui. A gente, como criança, começava a cavar ali. Ele, o pai do senhor, não cava muito não, que tem índio enterrado aí. A gente não acreditava não. E foi de fato agora achou E quanto tempo dura uma canoa assim para usar? Usava só. Mais ou menos. Eu tenho a minha canoa, era do meu avô. Do meu avô ficou com meu tio. Ela agora está comigo. Ela, pelo que minha mãe fala, minha mãe tem 90 anos, é viva. Essa canoa ela tem mais de 100 anos. Essa que eu pesco tem mais de 100 anos. Qualquer dia a gente combina uma vinda aqui, especificamente para acompanhar a pesca de Maurinho e sendo conhecer. Que ela não é madeira pura, não. Se fosse madeira pura, eu já não pescava muitos anos com ela, né? Há 50 anos atrás, nós já aplicamos uma resina com lã por fora dela. Porque se não aplica essa lã com resina, ela já tinha ficado assim, paralisada. Entendeu? A canoa, depois que ela não serve mais à pesca, ela vira um objeto, um utensílio de lavagem de rede. Ela vira tipo uma bacia. Entendeu? Ela tem uma sobrevida não mais como canoa, mas ela continua servindo à pesca de outra forma. Bom, é isso então. A gente pode voltar lá para a área da nossa oficina. Eu só vou dizer para o que Tá. Antes, aí depois a gente vai voltar. Só para você saber o que tem, né? Aqui. Começado da esquerda para a direita. Em comum, a gente tem conchas, né? Tradição cultural. Né? Então a gente aqui, logo no número 1, conchas de praia, né? Um fragmento de válvula de molusco. O número 2 são adornos, ritual e cerimônia, né? Cerimonial, perdão. Fragmentos de matéria corante, de cor amarela, ocre, né? Não vou ler tudo, mas só para válvulas de moluscos, né? Trabalhadas. A gente também tem vértebras de peixe. Nós temos os ossos, né? Isso foi encontrado na Duna Grande, em período não identificado. Nós fizemos um vídeo, né? Isso, da Duna Grande. E
Então, esse material foi encontrado lá. Fragmentos de matéria corante de cor avermelhada, aqui. Então a gente já está quase chegando na direita. Ah, sim. Dieta é o número 3. A presença de ossos de animais terrestres, de aves e da ictiofauna lacustre e marinha indica a diversidade da dieta dos habitantes litorâneos, fosse como estratégia para a sobrevivência em tempos difíceis e fosse pela riqueza desse complexo ambiente, lugar lagunar marítimo. Também temos os ossos de animais, material carbonizado e um osso de peixe teleósteo, ou seja, nome Shire. Então, isso é o que a gente tem nessa vitrine. E a verde também? Isso, é tudo verde. Só terminando aqui de falar o que tem, mas agora vamos falar um pouquinho. Um implemento passivo de moagem, isso já é outra, né? Seixo utilizado, né? Implemento ativo de moagem, lâmina de machado. Se tiver alguma coisa que você queira perguntar, pode falar, tá? Fragmento de implemento passivo de moagem. O que é isso? 9 é como se fosse uma pedra também. Aqui parece muito assim, muito similar a pedras, né? Tem a cor assim amarronzada, ocre. Implemento ativo de moagem, a número 11, como se fosse uma pedra também. A número 13, polidor. E a número 15 e a número 14 são lascas em forma de ponta, então parecem... Um dia até para a Michelle, um dia que tiver outro evento aí, trazer uma água para cozinhar, para vocês verem como é que é. Isso aqui é reprodução, não é? Para ver o corante sair. Então aqui agora a gente tem uma amostra do um pouco que a gente falou lá dentro, né? Então a gente tem objetos arqueológicos originais, aí depois vou passar para a Natasha, vou mostrar aqui para vocês, das escavações que saíram. A gente tem vértebras de peixe, a gente tem louça, né? Tem material cerâmico, que ainda precisa ser melhor investigado. E aí vocês começam a perceber, assim, sobre essa percepção das pessoas com deficiência visual. E quando a gente faz o nosso trabalho de audiodescrição, a sutileza que é na hora da gente descrever um material. Se vocês podem observar, depois eu vou te passar tudo, tá, Natasha? A gente tem um vidro, né? Então, assim, videntes, né? Olha e fala, pô, esse daqui é um vidro, pedaço de copo, enfim, né? E aí a gente tem um material arqueológico clássico na arqueologia, que é um lítico lascado feito em quartzo hialino, que é esse material transparente, esse mineral. Então, pra gente da arqueologia, mesmo para quem já teve o mínimo de contato, é muito fácil da gente reconhecer isso aqui, né? Porque você olha e fala, isso daqui eu já vi e tal. Agora, na hora da gente fazer a audiodescrição, como é que a gente faz isso? Né? Então, é um pouquinho dessa oficina de hoje também. Como vocês podem perceber, são materiais muito parecidos, os dois são vidro, na verdade, né? Um é mineral, o outro já é industrial, mas enfim, são transparentes, estão sujos de terra, estão quebrados, são pontiagudos, né? Um tem a superfície um pouco mais lisinha, ok, outro tem a superfície um pouco áspera, mas isso varia também dos artefatos líticos. Então aí que começa a nossa, entre aspas, mais minha, né, no momento por ser da arqueologia, como que a gente consegue fazer essa descrição dos materiais. Então é desafiador, eu confesso para vocês assim que tá difícil até mesmo assim, não só pra gente que é da arqueologia, mas né, Natasha que faz as consultorias comigo e vira e mexe se depara com termos que nunca ouviu nem falar da vida, porque né, quem é que ouviu falar de lítico? O que é lítico, né? Então assim, pra gente passar o conceito, os termos técnicos, é difícil geral, para todas as áreas, né? Então, Daniela que está por aqui também, que trabalha com paleoparasitologia, né? Aí cada um vai na sua área, né? Começa a abordar esses temas, é muito complicado. Então a gente realmente precisa também ter a definição, o conceito da audiodescrição, que a gente consiga literalmente descrever esse objeto. Então, na audiodescrição a gente não interpreta, a gente não dá a nossa opinião, a gente não fala se é bonito, se é feio, eu gosto, não gosto, né? É muito grande, pequeno. Aí isso é o que tenho que saber. Ela que vai saber depois, entendeu? Então, assim, não dá, né, pra gente colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos e as nossas opiniões.
Então a gente, assim, é a autonomia de cada um, né? Ninguém de nós iria gostar de, por exemplo, assim, a gente chegar num lugar e falar, ah, não, isso daqui é feio, isso daqui é bonito, enfim. Acho que depois eu te passo, Natasha, só vou terminar de explicar o que a gente tem aqui. Então a gente tem uma mistura de materiais, que a gente comentou um pouquinho lá dentro, de recursos também que podem ser usados nas exposições, né? Então temos réplicas de vários materiais arqueológicos, tipo assim, uma lâmina de machado de pedra, pedaço de tijolo, pedra lascada, né? Vasilha de cerâmica, caixinhas de areia, né? Caixinhas de sedimento também. Então é um recurso, porque muitas vezes a gente faz uma atividade de educação patrimonial e a escola quer ter um kit, né? Ela é afastada, é numa cidadezinha pequena, não tem muito recurso, claro, então a gente incentiva também que se tenha materiais de réplicas e materiais que se pareçam com os objetos arqueológicos, porque nem sempre, né, a gente consegue ter uma grande quantidade de objetos para doar ou mesmo para fazer de coleção naquela cidade. Então tem muitas cidades que não tem, claro, né, museu também, infelizmente, né, mas existe essa situação. E aí é um recurso muito utilizado, pelo menos na educação patrimonial e na arqueologia. Aqui a gente também tem recursos como o livro tátil. A gente está pensando em tentar dar continuidade desse trabalho que começou em 2016 e conta um pouquinho a história do Museu de Arqueologia de Itaipu também. Depois vocês podem tatear, podem olhar. A gente tem aqui uma reglete, o pulsão, né, que é da Aline. Se a Aline quiser explicar um pouquinho também sobre esses materiais. Então, aqui é a reglete no qual nós vamos escrever em braille, né? Então, é como se fosse um caderno, né, da pessoa com deficiência visual. Assim como nós escrevemos os nossos textos em tinta, a pessoa cega ela vai escrever em braille, né? E muito se fala, né, do processo de desbrailização com o avanço tecnológico. Mas a gente que é brailista, a gente defende muito que acabar com o braille é tirar do cego a autonomia dele. É a mesma coisa se eu chego aqui e falo, olha, agora que todo mundo tem o editor de texto, ninguém vai mais escrever. E aí todo mundo fala, mas como assim? Eu não posso mais ter o meu caderno? Então, eu não sei se tem uma folha só para eu tem poder... folhas aí que eu trouxe. Só para eu pego. Só para eu demonstrar rapidamente. E assim, Aline, a informática, ela ajuda muito. Só que tem uma questão, a informática, a gente escuta o que está lendo. A gente não vê como estão escritas as palavras. Então, assim, eu vou saber que uma letra é com C cedilha, que é com S, no braille, sabe? Quando eu tocar, porque eu não vou ver, não vou olhar assim numa placa e não vou, sei lá, escrito laço. Entendeu? Tem que saber como se escreve ali no braille, porque ouvindo, o som, né, das letras são muito parecidos, então eu posso escrever errado com essa coisa de só escrever pela informática, pela tecnologia. A gente acredita que a tecnologia ela veio para agregar e não para substituir nada. Sim. Então, esse modelo de reglete é um modelo convencional. Porque tem também uma reglete que eles chamam de positiva, que foi desenvolvida por pesquisadores da USP, né? E por que se chama esse nome positiva? Porque para você escrever o braille, a sua escrita ela é espelhada. Ou seja, quando eu escrevo normalmente meu texto em tinta, eu vou escrever da esquerda para a direita e também vou ler da esquerda para a direita e também ler dessa forma. Na reglete não. Então, é só para vocês entenderem. Eu vou colocar o meu papel aqui, eu vou abrir aqui a minha reglete. Essa aqui é a reglete de mesa, porque ela tem esse suporte aqui de madeira. Mas também tem a reglete de bolso, que você não precisa disso aqui. E só dessa parte mesmo para fazer a escrita. Pra gente levar, gente, assim, pra escola, pra faculdade, eu, Natasha, prefiro a de plástico, que ela é leve, sabe? Mas essa daqui é pra quem tá começando, né? Pra quem uma criança. A gente começa ensinando o braille nessa reglete. Para trabalhar com essa questão do direcionamento. Então eu prendi aqui a minha folha, porque para que ela possa ficar bem presa
para que a pessoa cega possa escrever, possa ler e não fique balançando, né? Quem está começando agora, como a Natasha falou. E aí eu vou pegar, né, essa de fato, a reglete. Esse material aqui é de plástico, mas ele também tem de metal. E essa reglete que a Natasha falou, ela é toda assim de plástico. Ela é como se fosse um caderno, né, que você abre, coloca a folha e é toda mesmo um material de plástico. Não tem madeira, não tem esse suportezinho de ferro, não tem nada. Então eu vou levantar o meu papel e aqui tem vários furinhos, né, da direita, da esquerda, e eu vou, aqui na minha reglete também tem esse suporte para eu colocar aqui. E aí eu coloco a minha reglete, encaixo nesses furinhos, levantei a minha folha e eu vou abrir a minha reglete e fechei. No caso aqui é porque a folha tá um pouquinho maior. E aí eu vou escrever da direita para a esquerda. E o meu braille, ele vai ser nessas celinhas, porque o nome é cela braille. Por isso que o braille ele é um pontinho pequenininho. Tem aqui, né, pra vocês. O braille, gente, é a combinação de 6 pontinhos, sabe? Com 6 pontos, que dentro desse buraquinho a gente consegue fazer 6 pontinhos. A gente consegue fazer todas as letras, todos os números, todas as pontuações. E ele foi inventado, né, o braille, por um francês chamado Louis Braille. Ele, né, nasceu na França e por volta dos 3 ou 4 anos de idade, ele estava brincando na oficina do pai dele, que o pai dele trabalhava com ferramentas para pessoas para andar a cavalo. E aí ele se furou com um objeto pontiagudo, tipo isso aqui, um punção. E ele furou o olho direito e isso deu uma inflamação e acabou indo pro olho esquerdo. E aí ele ficou completamente cego. Só que o Louis Braille, ele gostava muito de estudar, ele sempre foi muito estudioso, ele gostava de aprender as coisas. E por ele sempre ter sido um bom aluno, ele foi pro Instituto Real dos Jovens Cegos, em Paris. E lá já tinha um modelo de escrita em alto relevo que era de um soldado chamado Charles Barbier, porque ele se comunicava com esses meninos. Só que esse modelo de escrita em relevo, ele era um modelo assim muito complexo, eram 12 pontos, as celas eram grandes, pesadas. Confundia os pontos, né? as letras, Confundiam-se. Então, às vezes, para você carregar, você tinha que carregar um monte de placa. E aí, o que o Louis Braille fez? Ele se dedicou a simplificar isso. Então, de 12 pontos, ele passou para 6. E conforme a Natasha falou, né, desses 6 pontos, né, dispostos em 2 colunas na vertical, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, ele fez 63 combinações, dentre elas letras, números, sinais gráficos, e que depois, posteriormente, né, foram se aprimorando. Porque, por exemplo, na época do Louis Braille não tinha o arroba, né, que é o sinal da informática. Então, ele foi sendo criado e desenvolvido por pesquisadores. O Louis Braille, ele faleceu aos 43 anos e conta-se, né, na literatura que quando ele foi vítima de tuberculose e quando ele já estava lá no leito de hospital, ele falou que ele estava pronto para ir embora porque ele já tinha feito a missão dele aqui na Terra. E aí foi isso, ele criou o sistema Braille, né, que dá essa autonomia, né, para pessoas com deficiência visual. E o Braille, ele não tem um tamanho assim, então, por exemplo, igual a gente aqui, né, que escreve em tinta, às vezes tem uma coisa igual ali, né? Percursos do tempo. A gente né? está passando o folder que a gente fez juntas também, né? Isso aí. Para ter uma noção da quantidade de páginas diferentes. Então, por exemplo, esse Percursos do Tempo ali que está escrito Revelando Itaipu. Reparem que o Percursos do Tempo está com uma letra maior e o Revelando Itaipu uma letra menor. No Braille não existe isso. No Braille é aquele padrão, né? Então, assim, eu já vi em ambiente público o Braille um pontão desse tamanho. Então, eu falei assim, gente... Aí, né, o que a gente estava falando, a pessoa fez o Braille, mas 100% de certeza que não passou pelo consultor. Porque se ele tivesse passado por um consultor cego, ele ia falar, não, apaga isso que está errado, você está passando vergonha. Mas não, um pontão enorme, Braille, né, e aí o cego tem que ficar assim, né, não vai nem tatear, ele vai ter que fazer tudo isso. Mas é importante mencionar que existe pontuação, existem sinais, né, então mais, partituras, né,
Tudo é possível. Maiúsculo, minúsculo e Existe. caixa alto até existe. Só que é um sinalzinho na frente que a gente entende que aquilo lá tá maiúsculo. Por exemplo, a Aline. Se eu escrever minúsculo, tem uma diferença. Maiúsculo, eu vou botar um sinalzinho na frente para eu saber que a Aline tá maiúsculo. Isso, né? E a gente precisa também respeitar as normas gramaticais. E como vocês estão vendo aí na reglete, né? Então, até eu expliquei que a escrita Braille é da direita para a esquerda, nesse modelo de reglete, né? Que é o convencional e é o correto. Porque no modelo de reglete positiva que foi desenvolvido, não precisa fazer esse espelhamento. Porém, as pessoas cegas reclamam que os pontos não ficam num relevo bacana, às vezes não consegue tocar e tudo mais. E aí, só para finalizar, para não me alongar muito, né, quando você faz uma escrita Braille, por exemplo, eu vou começar a falar até do meu nome, que começa com A. Então, a letra A no ponto em Braille é o ponto 1. Quando eu vou fazer a minha escrita, eu vou fazer no ponto ao lado, que aí fica o ponto 4. Mas aí quando eu virar o meu papel, ele fica direitinho no ponto 1. Então não é escrever errado, não é escrever de trás para frente. É só você fazer esse espelhamento para quando o cego for ler, ele ler corretamente. A gente pode montar uma oficina de Braille também, sim, futuramente vai aqui ser no um museu, prazer, né? Eu acho que vai ser bem interessante. Então, assim, só para dar um exemplo do Braille aplicado, então, em exposições, eu acho que Natasha e Aline, vocês poderiam vir aqui também. Eu queria pedir para a Ana mostrar um pouquinho, falar um pouquinho desse trabalho, que ela usou, assim, vários desses conceitos, né, e desses recursos também, em uma exposição que aconteceu, não sei se alguém teve a oportunidade de visitar, foi uma exposição fantástica das obras do Antônio Parreiras lá no MAC, aqui de Niterói. Então, Ana, pode... Natasha, se você já quiser... Você quer? Pode. Aí, enquanto a Ana vai explicando também... Bom dia a todos, quero agradecer o convite da Michele, do diretor do museu aqui, de arqueologia. Para quem não conhece, o Antônio Parreiras foi um paisagista, um pintor muito conhecido. Ele foi, na verdade, um ícone do paisagismo brasileiro na passagem do século XIX para o século XX. Ele também fez pinturas históricas e também pintou vários nus. E ele morreu aqui em Niterói. Então, assim, a gente tem um museu, né, que funciona onde era na casa dele. Infelizmente está fechado ao público, a gente está aguardando a volta das obras. Esse ano o museu está completando 80 anos, né? Ele foi aberto em 42. O Antônio Parreiras nasceu em 1860 e faleceu em 1967 na casa onde hoje funciona o museu. E ele, uma coisa muito legal é que ele é de Niterói, ele sempre quis morar aqui. Ele foi várias vezes para a Europa, mas sempre voltou e faleceu aqui em Niterói. E ele foi um dos fundadores da associação, que é hoje a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos. Então, assim, ele, sendo esteta, sendo pintor, ele sempre se preocupou com pessoas que nunca iam ter contato com a obra dele, né? E isso fala muito no museu, cala muito na missão do Museu Antônio Parreiras, né? Eu sou jornalista e produtora cultural, fiz especialização em acessibilidade. Quando nós tivemos a oportunidade de fazer uma exposição no MAC, nós fizemos um esforço bem grande de pelo menos levar 2 réplicas táteis de obras do Antônio Parreiras, uma paisagem, uma marinha e uma paisagem. A gente trouxe a marinha hoje para mostrar para vocês. É um projeto, né, de pesquisa muito particular, feito em parceria com o professor aposentado Hildo Nascimento. Ele é designer, ele é o artista da dupla, né? E a gente está pesquisando. Isso é porque até a gente olhando hoje, a gente podia ter melhorado isso, ter melhorado aquilo. Não, a gente tem que fazer melhor. É lógico, mas é um processo de pesquisa. E quais são os conceitos que a gente pensou no desenvolvimento dessa peça, né? Primeiro, eu trouxe para vocês uma réplica assim, impressa, né? Ele é um pouco... Na verdade, o quadro é mais ou menos desse tamanho, né? Mas a gente pensou num formato que não fosse maior de 60
por 40 de altura. Por quê? Porque segundo os estudos, se for uma réplica muito grande, a pessoa que começa a tocar o quadro da esquerda para a direita, se for muito grande, quando chegar no meio ou no final já esqueceu os elementos. Então esse formato, um formato que ele com as mãos possa tatear, né, e ter uma ideia. E aí a Natasha, e se perguntar a Natasha que pode até explicar melhor, né? Cansa e ele tem um contato com a peça inteira no primeiro momento para depois ir desvendando os elementos. Um segundo princípio é você, de certa forma, simplificar. Se você tem informação demais, confunde. E você utilizar texturas diferentes para elementos diferentes. E a gente tentou aproximar a textura, vamos dizer assim, do conceito do objeto da imagem. Então a nuvem ser um material fofinho, vamos dizer assim. As velas, a gente fez uma pesquisa e a vela naquela época, não tem data, mas essa pintura deve ser da década de 20 do século passado, 1920, 1923. Não tem a data exata, mas pela história seria isso. Então as velas eram feitas de algodão, tecido de algodão na época, hoje já é uma coisa mais sintética. A textura da madeira foi feita assim, o Hildo, né, que é o artista, posso dizer, de pensar assim, de uma textura de papel com massa que chegasse mais ou menos uma textura que lembrasse a madeira. O mastro também de madeira. Aqui foi feito um outro material que seria linha, né, para pensar na montanha, apesar de não ter. Então assim, isso aqui de papel, né, a parte da areia tem uma textura que seja e que não seja áspero demais, né, porque nas nossas pesquisas, nas leituras, pensando e conversando com pessoas cegas, quando é muito áspero, causa um certo incômodo. Então a gente tem uma certa aspereza, mas não ser áspero demais. Então assim, e a gente teve uma parceria com a Casa do Braille de São Paulo, que deu pra gente essa placa aqui, que eles desenvolvem. Foi feita uma autodescrição, colocado no YouTube, gerado um QR Code. Então, quando você aponta o celular para cá, vai para o link com a autodescrição. O projeto, aí uma coisa de bastidores, a gente fez esse projeto, na verdade, ia ter 12 réplicas táteis para essa exposição, com consultor, com o laboratório de audiodescrição, com libras, e nós não conseguimos patrocínio. Então, o patrocínio foi assim, pessoal, e a gente infelizmente não teve um consultor, né, para fazer. Então, eu mesma fiz a audiodescrição, eu já fiz curso, mas não me considero ainda uma audiodescritora, chego lá. Mas foi o que a gente conseguiu fazer, né, com recursos próprios e parcerias. Fizemos mandamos fazer com carpinteiro um suporte para que essa réplica ficasse cerca de 15 graus, que é confortável para a pessoa também fazer essa experiência tátil. Porque se colocar em cima da mesa, fica muito reto. Se colocar na parede, também fica desconfortável para a pessoa pousar a mão e ter essa experiência, né? A gente, na verdade, é um dos recursos, mas a gente quer também pensar em outros, não só o tátil, mas pensar na música. Por exemplo, na audiodescrição eu fiz questão de colocar barulho de mar, de ondas batendo no mar, de pensar nesse fazer, né, dos pescadores tecendo a rede com o mar ao fundo. Então você ter uma certa experiência de você, entre aspas, vivenciar aquela cena do quadro, né? E a gente, por que não também ter um cheiro de maresia? Na outra obra, que é o Fogo, a gente pensou em também ter a gente fez uma pesquisa, mas infelizmente até por estar dentro de um museu não podia levar, fazer nada da fumaça, nem nada disso, né? Mas é algo assim a ser desenvolvido, de você pensar nos outros, na verdade uma experiência estética, né? A gente não, a Natasha sabe que
isso aqui não vai fazer ela ver o quadro, mas ter uma experiência estética com aquela obra de arte, né? E vamos dizer assim, que é bidimensional e que é extremamente visual. Acho que não tem nada mais visual do que uma obra de arte, uma pintura. Mas pensar nisso numa ressignificação de uma outra coisa, que não é obra de arte, mas que a pessoa ali, e que não serve só para a pessoa cega. Eu acho que a gente colocou isso no museu e todas as pessoas, né, videntes, não só pessoas com baixa visão ou pessoa cega, mas videntes, crianças. Achei engraçado, as crianças elas olhavam assim, posso? Os adultos, não pode, não pode sim. Sabe, de você tocar vocês também, quem ainda não. Fique à vontade, né? Outras leituras de você se relacionar com a obra de arte, né? É você entender o mundo de uma outra forma, né? Porque às vezes a gente pensa que é só a visão, e não é só a visão, sabe? Tem meios de a gente entender uma obra sem a visão, sabe? Com esses recursos, com essas adaptações. Sim. E você pensar que hoje a gente está tão parado no visual e nós somos muito mais do que visual, né? Como a gente sente os odores que despertam a memória, né? Jabuticaba, frutas, cheiro de frutas. Quem não ama cheiro de terra molhada, né? Que remete à infância, tomar banho de chuva. Então a gente pensar nesses outros, despertar através da arte esses outros sentidos, que fazem tanto sentido na vida da gente, né? Então, vocês estão convidados. Vocês estão convidados a tatear a maquete também. A gente só pede o álcool por conta da pandemia e tudo. Pessoal, só para ressaltar, assim, agradecer de novo a vinda da Ana, né? Para quem não sabe, mas acho que a maioria daqui sabe, o Museu Antônio Parreiras, infelizmente, está fechado há mais de uma década. Eu tive um grande prazer de trabalhar com a Ana recentemente num jogo, né, que a gente fez, mas é outra história. E pude conhecer o espaço. E assim, apesar do museu estar fechado, a Ana tem feito um trabalho incrível digitalmente. Então, assim, para quem ainda não entrou, não procurou, né, acessem o site do Museu Antônio Parreiras, a gente tem um acervo lá. A gente tem recursos, né? A gente alguns. Perdeu. Agora, assim, a notícia ruim é que a gente perdeu o site. Acabou de perder o site também. Mas enfim, a gente vai resgatar. Porque em parceria eu tive a oportunidade também de ver essa exposição lá no MAC e eu fiz a filmagem, né? Eu fiz algumas fotos em 360 graus. Eu ainda estou devendo para a Ana a audiodescrição junto com a Natasha. Mas assim, a gente ainda vai fazer isso também para poder então disponibilizar daí num canal público. De repente já faço convite agora, né, Beto? A gente pode colocar no próprio portal da Arte em Rede, né, Alexandre? E aí a gente assim não fica mais dependendo, infelizmente, né, muitas vezes dessas questões também. Mas é isso. Então assim, depois dessa fala, né, dos convidados, a gente só para contextualizar quem chegou um pouquinho depois, o convite foi feito especificamente sobre essa obra, né, da Marinha e não do Fogo, que é brilhante também, porque a gente está nessa questão do projeto de valorização da arte da pesca artesanal, né? Então, assim, o nosso foco também, por isso que é essa troca constante, né? E é super importante, na verdade, todas essas considerações que o Ido fez, é porque a gente sabe que assim, a gente vai fazer hoje, amanhã a gente vai se arrepender do que usou, depois de amanhã a Natasha vai vir e falar, podia ter sido assim, aí depois a gente vai querer refazer, depois vai rasgar e a gente vai continuar. Né, é um constante processo aí de aprendizagem também. O que a gente está com planos aqui para o Museu de Arqueologia de Itaipu, né? Por que a gente trouxe a Ana, né, essa obra do Antônio Parreiras, além da gente admirar muito, mas também porque a gente tem na fotografia que está aqui disposta na televisão, não sei se todos conseguem, né, tá com um pouquinho de reflexo, eu imprimi também aqui na mesa, então quem quiser depois olhar, porque é uma cena que retrata, e a gente também não tem uma autoria exata de quem tirou a fotografia, mas a gente sabe que é mais ou menos da década de 50, a Maurinho talvez, não sei se vai se lembrar de quando que foi, eu acho que ele até reconheceu alguém na foto, né? Se quiser vir
vir aqui para frente, o Maurinho também, contar um pouco depois dessa história da fotografia. A gente trouxe aqui, então, principalmente essa fotografia para exemplificar o trabalho de audiodescrição. Então, ela retrata uma cena que era típica, né, do cotidiano, de quando os pescadores moravam aqui no museu. E junto com a Aline e com a Natasha, eu vou pegar aqui a colinha, porque eu não decorei ainda, a gente está nesse trabalho aqui de fazer a audiodescrição dessa fotografia. Por que essa fotografia? Né? Então, assim, não vou dar spoiler da audiodescrição, porque eu vou fazer a leitura dela, mas é uma imagem que a gente tem, na verdade, retratada de um dos pátios aqui do museu. Então, para quem ainda não conhece o museu, né, ou para quem conhece, é o pátio onde exatamente o pessoal das escavações arqueológicas estão trabalhando no momento, o que vai ser super rico, porque parece que eles também vão escavar essa área aqui. Então, a gente tem aqui no museu vários momentos de ocupações distintas, né, com vários focos diferentes também, e o nosso foco aqui é resgatar um pouco dessa memória, né? Porque a gente não pode simplesmente, assim, morou e ficar por isso, né? Foram vidas que foram, que habitaram aqui, alguns nasceram aqui dentro, né? Outros morreram aqui dentro, então faz parte de toda uma história. A nossa intenção, né, junto com a Aline e com a Natasha, com o apoio do museu, é que a gente consiga fazer essa mesma instalação, e claro, do Beto para fazer a parte da estrutura disso tudo, a gente conseguir fazer essa instalação para a Primavera de Museus, que é um evento também que ocorre todos os anos, né, na época de setembro, mais ou menos. E até lá a gente já vai ter feito a filmagem do Arrastão da Beira de Praia, né, na canoa nova aí do Maurinho, e aí a gente vai ter a fotografia e tentar acessibilizar pelo menos essa parte da exposição, já que a gente viu que ainda é um longo caminho até a gente conseguir ter todo o museu realmente acessível. Então, assim, Aline, se você, eu não sei, Maurinho, eu vou só pedir para ele contar um pouquinho, aí depois a Aline ela pode explicar um pouquinho, assim, conceitualmente do que é audiodescrição, eu faço a leitura e a gente pode conhecer lá o espaço. Você quer contar um pouquinho, Maurinho? Eu nasci em 1958, né? Antes de dizer, eu com 3 anos, eu comecei a brincar aqui dentro. O pescador que morava aqui dentro e os filhos nasceram aqui dentro é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele era o chefe de família e nasceram vários filhos dele aqui dentro. Ele já faleceu já há vários anos, não? Bem dizer, eu comecei a brincar, os filhos dele é meu primo de 2º grau, e brincava aqui com 3 anos de idade. Bem dizer, aqui cozinhava a aroeira e o murici. Essa aqui, ó, botava na água aqui dentro para atingir a rede. É que a gente usava essa rede aqui, olha só. O nalho dela é branco assim, cedo em branco, ó. Aqui, ó, cedo em branco, né? Aí, bem dizer, por que atingia com aroeira e murici? É porque se a gente não tingisse, essa rede aqui durava 5, 6 anos. A gente tingia para durar 15, 20 anos. Bem dizer, entendeu? Tá aqui, ó. Aroeira, murici, aquilo ali é murici. Aí, bem dizer, aqui, aí de 40 anos para cá, começaram a fabricar em São Paulo. Essa rede aqui já vem tingida aqui, ó. A gente já compra já agora tingida. Por que tingindo? Para quê? Para proteger o lodo, não enfraquecer a rede, não ficar fraca há poucos anos. Então, hoje agora a gente encontra essa rede aqui tingida. E esse senhor aqui, ele é pescador e ele morava aqui. Aqui dentro não tinha esses portão não, tinha essas tijolo, e a gente brincava muito. E a gente cavava muito aqui com criança. Ele falava pra gente, criança, não cava muito não, que tem índio enterrado aí. A gente começava a rir, não acreditava, né? Índio enterrado aí. Aí, por fato, aqui agora, os ossos ali, né? Dizem que é de índio, né? Bem dizer, a gente brincava aqui dentro. Então, bem dizer o caso, aqui não tinha área de lazer para os pescadores. A área de lazer brincava aqui. Era quadrilha, era peão, era bola de gude, tudo era a área de lazer era aqui dentro. Aí eu não sei de que ano, não sei se 40 anos para cá, aí tirou a família pescador, saiu daqui e botaram lá na Duna Grande, na Duna Pequena, lá em Cambuinha, na beira da Lagoa ali. Essa família, ela foi morar lá em cima na Duna, hoje em dia não existe mais não, agora está o projeto do... tem lá a Associação de Windsurf de Niterói, né? Isso. Que é o núcleo náutico do Parque Estadual da cidade. Aí ali foi retirada a duna pequena, né? Passou o trator, tirou. Aí essa família, ela foi morar agora lá no canto do Prato. Deram um lugar para ela morar lá.
mas sobre várias crianças, filho dele, nasceram com parteira aqui. Me dizer, então, eu estava até falando a menina ali, que a menina está cavando ali, que achou osso, ela perguntou, aqui era areia aqui mesmo? A minha mãe é 90 anos, tem 90 anos, minha mãe é viva. Eu perguntei à minha mãe, não, aqui não era areia não, aqui era um barro com argila, era uma argila com barro. Bem dizer, aí eu falei para ela que aqui o mar vinha aqui, a minha mãe falou que o mar vinha aqui, o mar recuou, mas aí durante muitos anos o mar foi recuando, mas a minha mãe falou que o mar vinha aqui dentro. Então, me dizer, aqui era uma argila, tipo uma tabatinga. Mas essa areia aqui, depois que o museu foi fechado, eles aterraram com areia preta. Então ela já queria saber, não é areia preta não, era argila não. Me dizer, então o caso, o museu depois fechou, me dizer, essa família, me dizer, era um troço muito importante. Eu moro aqui do lado, postado no museu de 100 metros. Me dizer, certa hora eu sinto até saudade de que quando eu era criança, porque a gente corria para cá, acordava, cedo, tomar café e vinha cá correndo para brincar aqui dentro. É a área de lazer, conforme agora eu olho, não tem mais área de lazer. Conforme ontem teve debate aqui, eu debati conforme ao poder público, tudo, uma área de lazer para os pescadores e moradores, que as crianças não têm lugar para brincar. Muitas crianças hoje em dia jogam bola no asfalto, bota pedra e joga bola de asfalto. Aí bem sai correndo, mas dizer, a gente tinha uma área de lazer, era agora cercado de estacionamento. Era um campo de futebol que eu há mais de 40 anos joguei bola naquele campo ali. Então, me dizer, certa hora a gente vem prefeito e não olha para Itaipu, porque é uma área de lazer. Me dizer, o caso, depois de uns 10 anos para cá, eu sou Chico Jário, isso aqui era formado no estacionamento. A gente brigamos com a prefeitura para fazer uma praça. Depois de ver, tanto tempo veio me dizer, ele vinha muito, isso aqui não tinha lugar nem para você passar. Hoje em dia tem um lugar para descarrego, tem lugar para as crianças brincar, lugar para fazer evento. Então, me dizer, a gente sente falta disso, conforme virou um museu, mas eu sinto falta a minha infância de brincar aqui dentro. Era um troço, eu gosto de lembrar que a gente sentia satisfeito. A gente ficava de noite aqui brincando, de noite, essa família de pescador, aí uma televisão, não existia quase televisão, era 3 televisões para mais de 200 crianças. Ficava 50 crianças numa casa, 50 em outra. E eu ficava aqui dentro da televisão aqui. Era difícil a beça, viu? Maurinho, a Natasha estava perguntando se tem por que tem essas cores, se as cores elas influenciam de alguma forma, né, Natasha? Como que era isso das cores? Eu queria saber se só tem uma cor. Só. Só essa. A cor, essa aqui é tingida, essa cor aqui. Que é esse marrom. É um marrom. Castanho. Aí fica essa cor aqui. Aí fica ele mais clarinho, né? Porque ali, ó, na foto tem um tacho que a gente tem uma doação aqui e eles faziam esse preparo, né? Isso aqui, ó, bota aqui dentro com água fervendo. Tinha que ferver a água para atingir a rede. Olha a fumaça saindo. Tem que deixar ferver para ela ficar tipo uma tintura, entendeu? Olha lá, é o fogo contato. Aí bem dizer... Aí eu ficava assim, com essa cor um pouquinho mais clara, né? Agora, de 40 anos para cá, houve a proibição de tirar a aroeira, o IBAMA proibiu o pescador e de tirar a aroeira da mata. Aí, desse período, aí fabrica já assim, ó, vem direto lá de São Paulo. Aí agora ela é azul. Agora ela é azul. Eles já comercializam ela pronta na todas cor azul. azul. Ela vem azul. Mas na verdade era mais por conta então de uma disponibilidade da própria raiz, né, de tingir a rede. Então assim, se tivesse, por exemplo, aqui uma grande oferta, sei lá, de urucum ou de outra planta que desse uma coloração diferente, talvez a rede tivesse tido uma outra cor. Né? Então é mais assim em função mesmo do material que a gente encontra aqui ainda na beira da praia. E sobre essa maquete aí, eu estou olhando aqui, quer dizer, aqui eu vejo muito isso aí, ela em Fortaleza, Ceará e Alagoas, né? Tem as diferenças, né? Com as práticas da pesca que a gente tem aqui. A pesca daqui, a nossa não é diferente. A nossa não é vela, a nossa pesca é, como eu expliquei lá dentro, essa pesca é remo. Entendeu? A nossa pesca é remo. Obrigada, Maurinho, pela explicação. Então, assim, eu acho que só para não delongar muito também, né, e também, assim, a gente exemplificar um pouquinho de como que fica, então, uma imagem com audiodescrição. Eu não sei, então, talvez aqui o da Ana não esteja mais funcionando, mas a gente preparou, tá funcionando? Então depois vocês também experimentem, né, escaneiem o QR Code e escutem a audiodescrição dessa imagem. Mas para a gente trazer aqui agora, de uma forma breve, a Aline eu acho que pode falar um pouquinho sobre o conceito da audiodescrição. E a gente preparou, antes da nossa oficina de hoje,
esse roteirozinho, né, e a própria audiodescrição dessa imagem. Então, assim, a Aline fez o roteiro, né, ela fez a descrição, eu fiz a revisão e a Natasha fez a consultoria. Nisso, foram algumas idas e vindas, né, até ontem eu estava ainda ajustando algumas questões, e é um trabalho que a gente sempre reforça que ele é feito em equipe, né, não dá para eu, Michele, fazer sozinha, Aline sozinha. Sim, até dá para 2 pessoas fazerem, né, a gente ter uma audiodescritora e ter uma consultora em audiodescrição, que é uma pessoa cega ou com baixa visão. Mas a gente, né, nós 3 gostamos de trabalhar assim de uma forma em parceria, porque uma sempre pode revisar o trabalho da outra, né? É importante, assim como a gente escreve um livro, sei lá, um artigo, né? É interessante a gente ter uma revisão de alguém que não fez, para dar aquelas opiniões, falar, eu entendi, não entendi muito bem, e aí passa para a Natasha. Então, nesse meu trabalho com a Aline também teve aí umas idas e vindas, depois teve outras idas e vindas com a Natasha, e aí finalmente a gente tem o texto. Então, Aline, se você puder só... Tá. Então, só para resumir um pouquinho o conceito de audiodescrição, né? A audiodescrição, ela é uma tradução intersemiótica, porque eu vou traduzir signos, né, em vídeos, imagens, né, em palavras. Eu vou traduzir por textos, né, que eu posso escrever, né, e aí isso gera um leitor de PDF, e aí a pessoa cega, né, com o recurso da acessibilidade vai ter o seu leitor de telas. Eu posso estar escrevendo em braille também, ou, né, posso mesmo a minha voz, colocar a minha voz quando eu estiver traduzindo. A gente tem 2 tipos de audiodescrição: a audiodescrição de imagens estáticas e de imagens dinâmicas. Então, imagens estáticas, como o nome já diz, assim, tá, é aquela coisa assim parada. Então, nós temos fotografias, charges, quadros, banners, enfim. E a imagem dinâmica, que são os vídeos, filmes, né? Então, como diz, é aquela coisa que está passando ali. A audiodescrição também ela pode ser feita de uma forma também simultânea. Então, eu posso estar num ambiente ao vivo, eu posso estar descrevendo. Que foi basicamente... basicamente não, foi o que eu fiz, né? Para que você seja um audiodescritor, eu sempre falo assim, além da questão de trabalhar com a equipe, é importante que a gente goste de estudar, tenha, né, uma familiaridade com a língua portuguesa, né? E outra coisa também, planejamento, né? Não adianta eu chegar que eu nunca estive aqui no museu, aí eu chego aqui, a Michele ali faz a audiodescrição, aí eu, peraí. Então, isso aqui é um museu? Não, eu tenho que saber o que está acontecendo, né? Fazer um roteiro. Até quando essa audiodescrição é feita de forma ao vivo, é importante visitar o espaço antes para fazer, isso aqui eu posso falar, isso aqui eu não vou falar, né? E a pesquisa. Então, né, se eu vou fazer a audiodescrição de um material infantil, eu vou usar uma determinada linguagem. Se eu vou fazer a audiodescrição de um material arqueológico, eu preciso, não vou ser especialista, mas eu preciso estudar um pouco, trocar com alguém que já sabe, né? Então, tudo também vai do seu público-alvo, né? Aqui a gente tem o exemplo de uma audiodescrição de uma imagem estática, né, que é uma fotografia. Então, é importante a gente transmitir a fotografia o mais fidedigno possível, né, para que o cego tenha mesmo essa visão. Então, essa visão de como é a foto, assim, ele não vai ver, mas ele vai saber como é que é a foto e ele vai tirar a sua própria conclusão. Então, não é dizer que é bonito, feio, velho, novo, mas assim, dar os elementos. Então, por exemplo, aqui a gente está numa fotografia em preto e branco. Então, é importante dizer, fotografia em preto e branco. Agora, se fosse uma fotografia colorida, eu não ia precisar falar fotografia vermelha, preta, com cores... Não, só falar fotografia colorida, né? Dizer para a pessoa se está em dia claro, se não está, se é um espaço de ambiente aberto, se não é. Né? E assim, a gente tem algumas características. Então, por exemplo, a gente sempre começa de cima para baixo, da esquerda para a direita, dos elementos menos importantes para os mais importantes, né? Nunca emitir, como a gente já mencionou aqui, opiniões sobre determinado assunto, né? E aí, o ideal é que esse trabalho seja feito por um audiodescritor, ele vai passar por uma revisão, que a pessoa também fez o curso de audiodescrição,
e aí ele vai chegar na consultoria. A consultoria tem que ser uma pessoa com deficiência visual, mas que tenha o curso de consultoria em audiodescrição. Não adianta falar assim, uma pessoa cega vai fazer audiodescrição. Não, porque tem todos os parâmetros, né, tem tudo isso. Então é importante a gente pensar dessa forma. E aqui, então, foi feita a fotografia, tem as notas proêmias, né, ou notas introdutórias, como a Michelle já mencionou, e agora ela vai ler a audiodescrição. E aí, só antes dela ler, né, eu, Michelle e Natasha, nós fizemos uma live no dia 13 de dezembro, que é o dia do cego e do profissional de audiodescrição. Então, ano passado, no dia 13 de dezembro de 2021, nós fizemos uma live e que nós falamos justamente sobre, né, o trabalho da audiodescrição, né, do audiodescritor, do consultor. E quem quiser assistir, tá lá no canal da Teia Serviços e foi a nossa primeira rede de conversas que aconteceu lá no canal. Então agora eu vou passar a Michelle. Obrigada, Aline. Michelle, eu posso falar um pouco Claro. da consultoria? Porque, assim, gente, a audiodescrição aqui, como a Aline explicou muito bem, no Brasil, ela começou, tá bem recente. Só que a audiodescrição na vida do deficiente visual sempre existiu, sabe? Por exemplo, eu perdi a visão com 6 anos. Desde quando eu perdi a visão, a minha mãe começou a descrever tudo pra mim, sabe? Cor das coisas, como que eu sei me vestir? Porque às vezes as pessoas pensam que o deficiente visual não precisa saber das cores, mas a gente precisa sim, até pra gente se vestir, né? Não dá pra sair toda, né, de qualquer jeito por aí. E Carrara. É isso, por aí. Então, assim, a consultoria, a audiodescrição, ela existe há muito tempo, sabe? E qualquer pessoa que trabalha com cego, que mora com cego, faz audiodescrição até mesmo intuitivamente. Passou uma pessoa gorda aqui do lado. Passou uma pessoa aqui bem magrinha, entendeu? Sempre tem isso. E assim, a audiodescrição, gente, ela faz com que a gente monte aquilo na nossa cabeça, sabe? Às vezes a gente pensa assim, ela não enxerga, ela não vai saber como é que é a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, eu vou montar aquela bonequinha na minha cabeça, com todos os elementos que você vai me passando, e aí eu vou falar, é feio, é bonito. Ela não vai me falar, por exemplo, assim, vai me descrever um nariz, Aline, descreve um nariz. Aí a Aline começa, Natasha, ele é um pouquinho comprido, tem uma bolinha na ponta. Que eu já vou começar a entender que aquilo ali é um narizinho de bruxa, né? Ela vai me dar os elementos para eu saber que aquele nariz é um narizinho de bruxa, mas ela não vai me falar que ele é de bruxa. Entendeu? E é assim que acontece a consultoria. E por que é tão importante ter o consultor, gente? Porque o produto é pra mim. Quem tá vendo, não precisa de audiodescrição, né? Apesar desse recurso atender muitas outras pessoas, o idoso, né, que tá enxergando pouquinho, a pessoa que tem dificuldade de compreender as coisas, o disléxico, pessoa imperativa, que não consegue, autista, não consegue se prender numa exposição muito tempo. Então ajuda muito. Só que o recurso é para o deficiente visual. Assim, então, auxilia muito. Eu consigo, gente, responder uma questão de prova com uma audiodescrição. Por exemplo, um gráfico. Você pode pegar a telinha, por favor, Michelle? Tem o gráfico, né, que quem estuda, né, sabe muito bem disso. Tem lá o gráfico. Aí, isso aqui é uma tela de desenho para cego. Deixa eu virar aqui, peraí. Vou colocar aqui. E aí, faz um risquinho, alguma coisa aqui, por exemplo. Aí vem isso assim, na prova. Cadê, Michelle? Acho que não foi forte. Não ficou forte, não. Na técnica. Tem que ser forte, sabe, gente? Senão a gente não consegue perceber. Aí, tá bom. Aí tem, sei lá, 10 aqui na pontinha, 5 aqui. Aí eu tenho que fazer a soma. Um exemplo bobo, né, gente? Mas assim, tem que ter a audiodescrição disso daqui, porque senão eu não vou saber fazer esse cálculo. E se tiver essa audiodescrição, não vai me dar resposta, mas vai falar assim, Natasha, na parte superior tem o número 5. Lá na parte inferior, do lado direito, tem o número 10. Então assim eu vou conseguir montar esse cálculo na minha cabeça, entendeu? Então é assim que acontece. A audiodescrição, ela é importantíssima pra gente, sabe? Ela não me dá respostas, mas me dá caminhos. É isso que eu queria trazer. E o consultor tem que ser, né, cego, como a Aline falou,
ou baixa visão. E a gente precisa, gente, de curso sim, porque às vezes pensa assim, vou pegar qualquer cego, um cego que eu conheço lá no meu trabalho e vai fazer a consultoria desse trabalho aqui. Não é, porque tem que ter tem as normas, né? E às vezes, o que está assim muito claro para mim, Natasha, que sou cega, pode não ficar claro para um outro cego. Então a gente tem que seguir aquelas diretrizes ali. É isso que eu queria. Obrigada. Só, antes de você ler, só fazer uma consideração. Em 2012, uma professora baiana, Patrícia de Jesus, ela lançou nas redes sociais o projeto Pra Cego Ver. Então, não sei se vocês aqui, né? Você está ao lado da sua então, bolsa. É isso, Sua bolsa à sua direita. É quando ela começou a fazer a descrição das imagens nas redes sociais, justamente por ter amigos cegos e muitas das vezes eles não conseguirem interagir, porque eu vou lá, posto uma foto minha na praia, eu tenho amigos cegos, eu posso botar, a Aline Ribeiro tá na praia de Itaipu, mas não diz assim como que tá a minha foto, né, como é que eu tô, aí ele vai curtir, vai reagir, porque ele é meu amigo, mas não vai saber, né, se a foto tá bonita, se não tá. E até porque muitos eventos também, eles são divulgados via internet. Então, às vezes, a gente coloca um card, oficina de audiodescrição, mas aí não tem a descrição da imagem e a pessoa cega não sabe o que está acontecendo. E quando essa hashtag foi criada, né, o Pra Cego Ver, foi justamente para isso, para chamar a atenção da pessoa. Porque a pessoa tá lá vendo o Instagram, o Facebook, aí vê assim, pra cego ver? O que é isso? Um deboche, alguma coisa? Não, é para chamar a atenção. Você postou essa foto, mas essa foto precisa ter audiodescrição. Né? E agora tem para todos verem, eu descrevo para você, para que vejam. Né? Então isso é uma forma de falar, né, da cultura da acessibilidade. Então, só fazer essa contribuição. Muito bom. Um dia a gente pretende também fazer um curso aí sobre essas tecnologias assistivas, né? Porque o próprio Instagram hoje ele tem um recurso que chama legenda alternativa e que ele fica lá num cantinho, bem lá no cantinho. As pessoas pensam que sabe, não gosta de foto, sabe? A gente gosta sim, mas a gente só precisa saber o que tem na foto. O meu Instagram eu criei tem muito pouco tempo, mas eu tento todas as fotos que eu coloquei lá, quem quiser dar uma olhadinha depois, é @natasha_rubach. Todas as fotos que a gente posta, eu tento fazer a audiodescrição, peço a Michelle, peço a Aline, e aí a gente tenta e coloca lá com a audiodescrição. Porque eu também não posso só exigir do outro, né, gente? Tem que começar por mim. Exatamente. Então essa é a diferença da audiodescrição que a gente faz para uma rede social e no nosso caso que vai ser para uma exposição, também é diferente. Né? Então se a gente fosse fazer também para um livro, né, seria de outra forma. Então o que a gente vai tentar fazer aqui no Museu de Arqueologia de Itaipu é fazer essa introdução, é contextualizar essas imagens, porque não vai ter só essa imagem, né? A gente tem outras imagens no museu que são relacionáveis entre si também, que fazem parte de um momento específico da história, mas a que eu vou ler aqui agora, só para vocês terem uma ideia de como que fica, né? Acho que deu tempo de todo mundo olhar a fotografia já, deu tempo de ouvir as histórias do próprio Maurinho contando um pouco sobre o que está acontecendo, e aí a nossa ideia para fechar a oficina era essa, né? A gente vai fazer a leitura, talvez na hora que a gente fizer a instalação mude de novo, né, Natasha? Porque a gente vive fazendo um pouco dessas revisões também. Mas é isso, né? Esperamos que em setembro, tudo dando certo, a gente consiga fazer a inauguração dessa instalação da cena. Seria legal também, todo mundo fechar os olhos na hora que pode você for ler. Pode ser. Vamos ver, né? Aí... E depois vocês olham e falam também se está faltando alguma coisa, o que vocês estão percebendo. É uma versão aí, 1, 2 ainda, né? Então, assim, vou fazer a leitura aqui. Fotografia em preto e branco em dia claro em que há um telhado. À sua frente, um muro de pedras com 2 colunas de tijolos pertencentes ao Museu de Arqueologia de Itaipu, MAI. Uma parte do muro está mais escura. À esquerda, 2 homens jovens com cabelos curtos e escuros estão sentados frente a um tambor preto. O primeiro está sem camisa, sentado em uma pedra. Ele apoia sua mão direita no queixo. O segundo está sentado sobre um tronco, usa camisa, sua mão direita está apoiada em seu joelho direito e a mão esquerda está sob seu pé esquerdo. Eles estão de perfil. No centro da fotografia, encostada ao muro, há uma cabine com uma pequena porta de madeira que está fechada. Sobre ela, uma pedra está apoiada em uma tábua de madeira. Há 2 pneus e galhos ao lado e areias que formam pequenos montes.
Ao lado direito, um homem de cabelos curtos e escuros em pé ao lado de um tacho escuro. Ele usa camisa clara e bermuda listrada. O homem segura um pedaço de madeira e mexe algo dentro do tacho. O tacho está sobre galhos e pedras e dele sai uma fumaça clara. Próximo a ele, há outros pedaços de madeira compridos apoiados no muro. Fim da descrição. É isso, então podem abrir seus olhos. Quem puxou. Não sei se vocês perceberam, mas Maurinha tinha comentado, né? Ah, olha aqui, né? Saindo fumaça e tal. Então, assim, na audiodescrição a gente não fala que eles estão queimando uma rede, né? A gente não fala também que... Eu consegui imaginar tudo isso, a partir do que ele contou, sabe? Eu comecei a juntar as informações. Isso é muito bacana, né? Esse contexto da cena. Senão, assim, fica uma imagem totalmente perdida no meio do nada, né? E eu não tinha visto aquele cara no lado direito. Ah, então, isso é muito bacana. A gente percebe... É muito interessante, né? Pra vocês, assim, que nunca tiveram esse contato ou têm mais interesse. Né, gente? Tem muita informação nessa foto. Tem bastante, é uma cena complexa, né? Não parece, mas ela é uma cena complexa. E essa riqueza de detalhes é o que a gente valoriza na audiodescrição também. Que a gente fala, às vezes, a gente nem está observando direito a fotografia, né? Passa batido, vai embora e tal. E aí a audiodescrição também colabora nesse sentido, né? A gente consegue trazer um pouco mais de detalhes, às vezes, para uma cena que... sei lá, alguém, se a gente deixasse isso exposto no museu, o pessoal podia olhar, né, aqueles 5 segundos, já vi, já entendi, vou embora, e é isso, não reparou, né, que o rapaz estava sentado ali no tetinho, ou que algumas partes, por conta do reflexo aqui, claro que é difícil, mas que algumas partes da imagem estão mais escuras que outras, né. Enfim, são detalhes assim que a gente tenta trazer. Michele, hoje que ele estava queimando a rede. Eu não sabia que isso era isso. Michele, olha só. Depois que a gente conversar com o Flávio aí, pode até depois do próximo evento, eu tenho a Aroeira Muricy lá em casa, que dá para fazer uma tinta dessa. Se for permitido, depois botar no tacho, fazer um fogo para ver e botar na água. Já não sei, veremos. Vai ser ótimo. Vamos tentar. Trazer uma autorização. Maurinho quer reviver a infância aí. Trazer fora e trazer para aquela cozida, né? Pode ser. Vamos tentar, porque a gente tem o tacho, né? Uma camboinha. Eu posso trazer ela, fazer lá em casa no fogão, tingir um pouco lá em casa e trazer tingida aqui para mostrar ele como é que é. Daí, sem a fumaça, sem o fogo já. Mas é isso, gente. A gente espera, né, que vocês tenham aproveitado, aprendido alguma coisinha aí, ficado alguma coisa também, um interesse, pelo menos, né, no nosso trabalho. Quero agradecer mais uma vez, né, a Aline e a Natasha, que fizeram essa oficina comigo. Flávio, muito obrigada aí pelo espaço dentro da Semana dos Museus. Maurinho, Ana, Hildo, por terem vindo e colaborado tanto aí na oficina com a gente. Obrigada e desculpa, Dani, que atrasei o lançamento do livro. É isso, estaremos aqui, né? Então, qualquer dúvida, só nos fala. Obrigada.